Sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros. Aqui você vai encontrar informações e opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regata. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like também, que é muito importante, e fique até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe, beleza? Espalhe esse vídeo lá no grupo de WhatsApp do teu amigo botafoguense, da tua família, e vamos espalhar informações verdadeiras. Vamos lá. O Botafogo está atrás de um treinador, todo mundo sabe disso, né? E o nome que foi especulado, depois entrou em pauta, saiu de pauta, a gente começou a perceber que as especulações estavam muito grandes e ninguém, de fato, vinha cravando um nome de verdade aí que fosse talvez o nome que fosse aí a primeira opção do Botafogo, né? Então, diante aí das conversas, das apurações do dia a dia que a gente corre atrás, eu conversei com pessoas ligadas ao Braga, conversei com pessoas lá de Portugal, eu tenho amigos em Portugal, então conversei com bastante gente e soube da seguinte informação. O treinador do Braga, Arthur Jorge, de 52 anos, está de saída do Braga. E provavelmente o destino será o Botafogo, tá? Então essa é uma informação importante. As negociações estão em fase final, tá? As negociações estão em estágio avançado. E o Arthur Jorge, né, notícias que eu apurei diretamente de Braga, em Portugal, tá bom? Então eu vou passar um pouquinho mais sobre o Arthur Jorge, diante desta informação. Vou passar um pouquinho mais sobre o histórico do Arthur Jorge, um pouco da carreira dele e também o seu estilo de jogo, tá bom? Então fique até o final desse vídeo, porque tem muita informação interessante para passar com vocês aqui. Arthur Jorge Torres Gomes Araújo Amorim, mais conhecido como Arthur Jorge. 52 anos, nasceu dia 1º de janeiro de 1972, ele é natural de Braga mesmo, em Portugal. Ele fez a sua carreira como jogador por muito tempo, jogando inclusive no Sport Clube Braga, né? Então, é uma carreira que foi realmente muito voltada ao time do Braga, né? Tanto como jogador como treinador. Ele começa como treinador ali, os seus primeiros trabalhos, ele começa em 2009. Né? Em 2009 ele treina o Famalicão, né? Depois ele vai para o Braga, treina a categoria de base do Braga, lá o Sub-19, depois ele passa em 2012 pelo time B do Braga, faz um trabalho lá de 3 meses, sai, vai para o time principal do Tirsense de Portugal, passa pelo Limianos de Portugal, todo aquele início de carreira, né, passando por clubes de menores investimentos lá de Portugal, até que em 2017 ele retorna ao Braga para ser treinador do Sub-15 do Braga. Então, percebam já que ele tem aí um histórico bem parecido com o Luiz Castro, né? O Luiz Castro passou, na época, pelo Porto, por todas as categorias de base do Porto, né? Antes de ter a oportunidade de treinar o time principal, e aí depois o Luiz Castro foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Então, o Arthur Jorge tem uma carreira parecida. Em 2017, ele assume o Sub-15 do Braga, faz um grande trabalho, vai para ser treinador interino, tá, do Braga, né? Faz ali o que o Fábio Matias está fazendo hoje no Botafogo, logo em seguida. Depois ele retorna para o Sub-19 do Braga, treina o Sub-19 do Braga, continua fazendo um grande trabalho, vai para o Sub-23 do Braga, passa por todas as categorias. Em 2020 ele vai para o Sub-23, faz mais uma vez um grande trabalho no Sub-23. E aí, em 2021, ele ganha uma oportunidade no time B do Braga. E aí, em 2021, ele fica até 2022, termina uma temporada e consegue, na temporada de 2022/2023, a sua primeira oportunidade no time principal do Braga como treinador efetivado. Então, na temporada passada, depois de toda essa história do Arthur Jorge, ele consegue ser pela primeira vez o treinador do time principal do Braga. E aí você vai me perguntar, qual o histórico dele, né, nesse primeiro trabalho dele lá no Braga? Será que ele foi bem? Será que ele foi mal? Né? De fato o primeiro trabalho dele assim
com um time de investimento, né? O Braga hoje seria aí, talvez o quarto time de maior investimento do futebol português, somente atrás do Porto, Benfica e o Sporting, correto? Então, assim, o Arthur Jorge, ele pega o Braga e nessa temporada ele ganha um título, que é a Taça da Liga de Portugal, que ele foi campeão agora em janeiro. Né? Em janeiro ele foi campeão em cima do Estoril. Né? Então, já é o primeiro título da carreira do Arthur Jorge. Né? Jogou a Liga dos Campeões, caiu inclusive no grupo do Real Madrid, mas pegou um grupo muito forte, então acabou saindo, né? O Braga acabou sendo eliminado na fase de grupos, né? Da Liga dos Campeões e depois jogou a Liga Europa. Né? E aí na Liga Europa acabou saindo para o Qarabag, né? Que depois o Qarabag quase tirou o Bayer Leverkusen, eu vi essa partida, né? E o Leverkusen passou com muita dificuldade do Qarabag. Né? O time do Qarabag criou dificuldades. E depois dessa saída aí da Liga Europa, a torcida do Braga aí ficou um pouco chateada. Mas ele foi campeão da Taça da Liga de Portugal e está atualmente na 4ª colocação no campeonato português, que tem aí o Sporting em primeiro, Benfica em segundo, Porto em terceiro. Geralmente são esses 3 mesmo que ficam ali nas primeiras posições. E o Braga está em 4º lugar neste momento. Então, o Arthur Jorge, na sua primeira temporada como treinador do time principal, ele pelo menos ganha um título, né? Que é a Taça da Liga de Portugal, que é o equivalente aqui no Brasil à Copa do Brasil. Vamos passar um pouquinho dos números do Arthur Jorge nesse ano, jogando pelo Braga. É importante a gente passar também depois o estilo de jogo, como é que joga, né? O time do Arthur Braga, qual é o pensamento dele, né? Qual é a sua mentalidade como treinador, né? É importante a gente passar isso, a gente vai passar isso tudo aqui nesse vídeo ainda, por isso eu pedi para você não perder nenhum detalhe, por isso eu pedi para você ficar até o final desse vídeo. São 98 jogos que ele tem pelo Braga, com 63 vitórias, 12 empates e apenas 23 derrotas, quase 70% de aproveitamento, 207 gols marcados, 127 gols sofridos. Então a média de pontos do Arthur Jorge é de 2,05, uma média altíssima de pontos que ele tem pelo Braga, quase 70% de aproveitamento. É um treinador muito ofensivo, a gente deu para perceber que ele tem uma média de mais de 2 gols por partida, né? Tem 98 jogos e 207 gols. Então é um treinador que tem essa mentalidade. Eu tenho certeza que você vai terminar esse vídeo aqui, você vai começar a procurar mais informações ainda do Arthur Jorge, algumas entrevistas dele, algumas falas dele para você entender mais como é que pensa esse treinador. Todo esse estudo eu já fiz e vou resumir aqui para vocês. Ele fala muito sobre mentalidade vencedora. Ele fala sobre ofensividade. Fala sobre domínio do jogo na maior parte do momento. Ele fala sobre ter a posse, mas também ter um jogo vertical. Ele fala sobre ser um time com marcação-pressão e um time que nunca deixe de atacar. Então é um treinador extremamente ofensivo, um treinador com uma mentalidade vencedora implantada em seus times e um treinador que está aí no seu auge, digamos assim, da carreira neste momento, né? Depois de lutar desde 2009, ganhar experiência em várias categorias, ele teve a sua primeira oportunidade no Braga, conseguiu ir bem e já ganhou o primeiro título na carreira no primeiro ano que ele teve a sua oportunidade lá no time principal do Braga. Então eu vejo essa possível contratação do Botafogo, já que as negociações estão bem avançadas, eu vejo parecidamente com o que o Palmeiras fez ali com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, quando o Palmeiras contratou, estava na Grécia, não tinha tantos títulos no currículo, mas tinha um trabalho, estava realmente em crescimento na carreira. Abel Ferreira chega no Brasil e aí o resto é história, eu não preciso contar aqui a vocês, todo mundo já sabe. Então, o estilo de jogo dele ofensivo, o auge da carreira, acabou de ser campeão em janeiro, está crescendo, tem uma margem de crescimento muito grande, apenas 52 anos de idade, tem muita carreira pela frente. Isso tudo fez com que John Textor escolhesse Arthur Jorge como sua primeira opção para ser o treinador do Botafogo. Vamos aguardar as próximas horas, e a gente aguarda aí que esse estágio avançado vire aí anúncio oficial do Botafogo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Eu vou trazer um pouco mais de informações também no nosso Stories lá do Instagram. Essa notícia também está sendo publicada em nosso Twitter. Se você quiser seguir o nosso trabalho, @Canal do Medeiros, você vai sempre encontrar o nosso trabalho em todas as redes sociais, seja no Twitter, no Instagram e também aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda no YouTube, se inscreva agora, é de graça. Você será sempre aqui muito bem-vindo à família do Canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima e vamos aguardar.